Natália Correia, nascida a 13 de setembro de 1923, foi uma escritora e poetisa portuguesa, nascida na ilha de São Miguel, nos Açores, e falecida em 1993, em Lisboa. Ela foi uma das figuras mais proeminentes da literatura portuguesa do século XX, conhecida pela sua voz rebelde, da sua escrita provocativa e da sua atuação política. Desde cedo, Natália mostrou talento para a escrita, publicando o seu primeiro livro de poesia, Terra de Homens, aos 19 anos. Ao longo da sua carreira, ela escreveu uma vasta obra que inclui poesia, ensaios, romances e peças de teatro. Natália Correia era uma figura polémica, conhecida pela sua defesa apaixonada da liberdade individual e da igualdade de género. Ela foi uma das primeiras mulheres em Portugal a abordar temas como a sexualidade, a política e a religião de forma franca e desafiadora ao longo da sua obra. Além da sua contribuição para a literatura, Natália também foi uma figura ativa na política portuguesa, lutando pelos direitos das mulheres, pelos direitos LGBT+, e pela democracia. Ela foi eleita deputada à Assembleia Constituinte após a Revolução dos Cravos, em 1974, e desempenhou um papel importante na redação da Constituição Portuguesa de 1976. Natália Correia deixou um legado duradouro na literatura portuguesa e na cultura do país, sendo lembrada como uma das vozes mais marcantes e influentes da sua geração. A sua obra continua a inspirar e a provocar leitores até os dias de hoje. A poesia de intervenção é uma forma de expressão artística que utiliza a linguagem poética para criticar, questionar ou provocar mudanças sociais, políticas ou culturais, muitas vezes sendo um vínculo de protesto. Como o seu exemplo, temos o seguinte poema de Natália Correia. Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola, mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não vem a nossa idade. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras das avós, para jamais nos parecermos connosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo, e não nos soa na memória outra palavra que o medo. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão um animal que espeita os cornos no destino. Dão-nos os marujos de papelão, com carimbo no passaporte. Por isso a nossa dimensão não é a vida, nem é a morte. Queixa das Almas Jovens Censuradas é um poema poderoso e provocador que aborda temas de repressão, censura e a luta pela liberdade individual e artística. A voz poética expressa a sua revolta contra a censura, destacando a privação da liberdade de expressão imposta pela sociedade. Há uma sensação de frustração e indignação diante das restrições que são impostas às almas jovens. A poeta desafia diretamente aqueles que impõem essa censura, questionando a sua autoridade moral e a sua capacidade de compreender a verdadeira natureza da arte e da vida. É intensificado o tom de desafio, afirmando a necessidade de resistência e coragem para enfrentar a repressão e afirmar a própria identidade. O poema conclui com uma afirmação poderosa da necessidade de liberdade e da importância de lutar contra qualquer forma de opressão, seja ela social, política ou cultural. No geral, Queixa das Almas Jovens Censuradas é um chamado à rebelião contra a censura e um manifesto pela liberdade criativa e individual. É um poema que ressoa com força em qualquer contexto onde a liberdade de expressão é ameaçada ou restringida. O poema continua relevante na atualidade, especialmente no contexto em que a liberdade de expressão e a criatividade enfrentam desafios em diversas partes do mundo. A temática da censura e da repressão ainda é uma realidade para muitas pessoas,
seja através de restrições governamentais, pressões sociais ou autocensura. Natália Correia denuncia essa realidade e instiga os jovens a resistirem contra qualquer forma de opressão, uma mensagem que ressoa com os desafios enfrentados por artistas, escritores e ativistas hoje em dia. Além disso, o poema também aborda questões de autoridade moral e hipocrisia, sugerindo que aqueles que impõem a censura muitas vezes não compreendem verdadeiramente a natureza da arte e da vida. Esse ponto continua válido numa época em que vemos debates acalorados sobre o que é considerado aceitável ou não em termos de expressão artística e cultural. A necessidade de coragem e resistência contra a censura também é uma mensagem, especialmente no momento em que vemos um aumento preocupante no autoritarismo e na intolerância em várias partes do mundo. Portanto, Queixa das Almas Jovens Censuradas permanece como um chamado à ação e à defesa da liberdade de expressão, lembrando-nos da importância de nos opormos à censura e de defendermos os direitos fundamentais de todos os indivíduos.